Iniciaremos o estudo do capítulo 2 de Atos. Concluímos o capítulo 1, hoje iniciaremos o capítulo 2, indo do versículo 1 ao 13. É a perícope, o trecho das Escrituras que vamos estudar hoje. O tema é a descida do Espírito e suas consequências. A descida do Espírito e suas consequências. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então vejam, meus irmãos, o registro histórico da descida do Espírito Santo. Digo registro histórico porque o livro de Atos é o livro de história do Novo Testamento. Ele registra a história, a realidade, o fato. Ele narra para os ouvintes ou para os leitores o fato, aconteceu isso. Não foi uma invenção da mente do Lucas, o autor deste livro. Não, ele está registrando um fato. Se cumpriu o dia. Veja, ele diz: cumpriu-se o dia de Pentecostes. E Jesus, antes de subir aos céus, havia dito exatamente isso, que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém para que eles recebessem poder, vindo o Espírito Santo sobre eles, para serem testemunhas. Eles tinham que permanecer ali. E aí diz a palavra de Deus que eles estavam ali, naquele dia, o dia de Pentecostes. Foi exatamente o período depois. Jesus ficou quantos dias, quem lembra? Depois que ressuscitou? 40 dias. 10 dias depois se formou 50 dias, que é o 50º dia. Nesse 50º dia é o chamado Pentecoste. É isso que significa a palavra Pentecostes. Pente, de penta, de 5, né? Então, o 50º dia, o dia de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes já era uma festa judaica. Eles tinham o dia de Pentecostes, onde era a festa da colheita. Eles celebravam a colheita que eles tiveram. Então, naquele dia determinado pelo Senhor, que já era praxe e tradição dos judeus se reunirem para a colheita, para o dia de Pentecostes, mas esse dia aqui em especial, que, segundo os historiadores, os comentaristas, cerca de 30 anos depois de Cristo, esse foi o período, o dia seria o ano em que isso aconteceu. Estavam ali todos quem? Todos os cristãos daquele tempo, né? No capítulo anterior diz que a assembleia de crentes naquele período foi 120 pessoas, lembram?
quando nós estudamos sobre a escolha de Matias, estava a assembleia, a igreja reunida em torno de 120 pessoas. Então, estavam ali todos reunidos, no mesmo lugar. Então, havia um lugar, não havia naquele tempo um templo, como aqui temos. Se reuniam de casa em casa, ou se reuniam num lugar amplo. E ele diz aqui que todos estavam no mesmo lugar, e no versículo 2 ele diz que, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Toda a casa onde estavam assentados. Então, era um lugar espaçoso, uma casa bem grande, né, onde se poderia reunir cerca de mais de 100 pessoas, né, como foi o caso aqui. Estavam ali, reunidos os irmãos no mesmo lugar, e de repente veio um vento impetuoso. E nesse vento impetuoso se apareceram também, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, como se fosse um fogo, uma chama de fogo, pousando uma sobre cada um deles. E o que aconteceu? Qual foi a consequência dessa descida? Todos ficaram cheios. De quê? Do Espírito Santo. Encheu todo crente que estava ali naquele momento. Todos ficaram cheios. Nenhum dos que estavam ali deixou de receber esse enchimento do Espírito. E como todos receberam, todos passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Se parasse aqui, muitos interpretam erradamente que essas línguas eram línguas de anjos, eram línguas ininteligíveis. Mas não é isso que nós vemos no relato subsequente. Ele diz claramente que estavam ali habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Logo, diversas pessoas falando em línguas diferentes. Cada nação estava ali representada. Veja, ele diz, de todas as nações debaixo do céu. Esse é um fenômeno. Deus reuniu naquele dia ali no Pentecostes judeus de toda parte para receber o dom do Espírito Santo, e todo mundo entendeu o Evangelho, porque até então o que eles tinham era o Antigo Testamento, a lei que eles conheciam. Embora os profetas já falavam, né, dessas profecias, como Joel, por exemplo. Joel, nós vamos ver aí na sequência, no discurso de Pedro, ele vai dizer que o que está acontecendo foi o que Joel proferiu. É a profecia de Joel, é o cumprimento da profecia. Mas para aqueles irmãos ali que receberam o dom do Espírito e ficaram cheios dele e falaram em línguas, não havia naquele momento, veja, não houve interpretação não, todos já entenderam na sua língua o Evangelho. Veja que ele diz que quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. E essa multidão se possuiu de perplexidade, ficaram todos perplexos, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, todo mundo entendeu ali o que estava sendo feito, falado na sua própria língua. Esse foi verdadeiramente esse dom de línguas, que é diferente do que aconteceu mais à frente, por exemplo, na igreja de Corinto, que lá, quando Paulo advertiu os irmãos lá da igreja de Corinto, que estavam se vangloriando de que falava línguas, então começou a ter uma vaidade, e aí Paulo diz, olha, eu preferia falar 5 palavras, né, que entendo, que 1000 que ninguém entenda nada. E fez essa crítica. Depois Paulo disse, olha, o mais importante é o que nos une. Mas ele regulou, na questão de Corinto, ele regulou o dom da língua, dizendo assim, olha, quem falar em línguas tem que ter quem interprete. Então, é diferente desse fenômeno aqui do Pentecostes. Por quê? Aqui o texto está dizendo que as pessoas já ouviam falar em sua própria língua.
Não houve nenhuma necessidade de interpretação. Todo mundo já ouvia. Houve essa ação do Espírito, pessoas de diversos lugares do mundo, então, e ouviram na sua própria língua. E estavam todos atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? O questionamento nos leva ao entendimento de que as línguas eram línguas humanas, eram línguas que todo mundo entendia, eram estrangeiras, porque tinham gente de todas as nações, mas eles estavam entendendo, cada um na sua língua. O quê? O que é que eles estavam entendendo? O texto diz aí. Como é que eles estão entendendo? Lá no versículo 11. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, o dom do Espírito Santo, a descida do Espírito, fez com que os crentes ficassem cheios do Espírito e, no falar da língua, eles entenderam as grandezas de Deus. E você pode identificar que grandezas eram essas. A grandeza de Deus era o Evangelho, as boas novas de salvação, não é? A libertação do povo da escravidão do pecado para a salvação em Cristo. Era trazer esse povo das trevas para a luz. É exatamente o que foi demonstrado durante todo o ministério de Jesus. As grandezas de Deus. E a maior de todas as grandezas que Deus fez, além de toda a criação que Ele fez, é a salvação de uma alma. Essa é uma grandeza que é incomparável. Nenhum dinheiro do mundo, nenhuma fortuna deste mundo se compara à salvação de uma alma. Essa é uma grandeza de Deus, e só Deus pode fazer. E faz, porque Ele enviou seu Filho ao mundo para salvar. Numa demonstração de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma grandeza de Deus. Enviar Jesus para garantir a todo aquele que crê uma vida eterna. É uma grandeza de Deus. Eles ouviram isso em sua própria língua, para não ficar nenhuma dúvida. Alguém lá estrangeiro, ouvindo alguém falar em estrangeiro, em outra língua, exemplo, um português e um inglês, um alemão, um japonês, eles tinham entendido o grego, né? No caso lá era grego, aramaico, né? E hebraico, eram as línguas que se tinham naquela época, o grego, aramaico e hebraico. E muitos dos judeus eram trilíngues, falavam as 3 línguas. Outros eram bilíngues, falavam as 2 línguas. E outros só sabiam a sua língua mesmo. Mas o fato é, nessa ação do Espírito, nessa descida do Espírito, foi habilitado todos que ali estavam a entender as grandezas de Deus. E o relato aqui, do versículo 8 até o versículo 10, ele vai relatar a quantidade de gente diferente de diversos lugares. Ele diz: olha, como é que nós ouvimos falar, cada um em nossa língua, própria língua materna? Pois nós somos partos, é um povo, medos, é outro povo, elamitas, é outro povo, portanto, outra língua, e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, e nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Vejam, diversas pessoas de diversos lugares, e todos estão entendendo, ele diz, e tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Como? Por obra sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo é poderoso para fazer isso, e fez.
Só que isso aqui não deve jamais ser tomado como uma doutrina e implantado nas igrejas, como aconteceu em um tempo atrás, e dizer que, olha aí, toda igreja tem que ter isso para ser igreja. Não, não é assim. Esse fenômeno que ocorreu aqui foi extraordinário e único. E o registro do dom de línguas aqui, pela descida do Espírito, foi único. Até mesmo porque, nas cartas seguintes, quando registra-se alguma coisa nesse sentido, nada é parecido com este aqui. É diferente, esse aqui foi único, extraordinário. De modo que as grandezas de Deus passaram a ser conhecidas por cada crente. E essas grandezas de Deus, que eu já falei que é o Evangelho, as boas novas, elas continuam. De modo que hoje, nós, embora todos aqui falamos português, não há necessidade de que o Espírito traduza nada, porque todo mundo já fala na mesma língua. Por isso que você continua, mas você tem o Espírito. Todos nós aqui temos o Espírito. Pois sem o Espírito, nenhum de nós seríamos salvos. Sem o Espírito, nenhum de nós seríamos regenerados. O nascer de novo é uma ação do Espírito de Deus em nós, esse mesmo Espírito aqui, que desceu naquele dia de Pentecostes e fez esta obra extraordinária. Então, vamos entender bem isso. Havia uma necessidade desse ato extraordinário do Espírito? É claro que havia. O Espírito Santo desceu e as pessoas tinham que se tornar o que, segundo Jesus havia prometido? Testemunhas. Testemunhas dele, de Jesus, falando e distribuindo o Evangelho. Ora, como é que eles iam fazer isso? Eles tinham que tomar o conhecimento do Evangelho, das grandezas de Deus. Dava tempo, digamos, reunido toda aquela gente ali estrangeira, e de um por um, ou procurar um intérprete, alguém que, você fala a língua aí dele, o que eu estou dizendo é isso e isso, vai lá e diga. O outro, olha, não dava tempo. O extraordinário está aí. Deus é capaz de fazer com que o povo todo entenda o Evangelho na sua língua. Foi capaz de fazer isso. Assim como Deus lá em Babel, o que foi que Deus fez? Quem lembra da história da Torre de Babel, lá no Gênesis? Confundiu. Ou seja, foi dali que surgiram as línguas, estranhas. Quando Deus, o povo era um povo só, todo mundo falava uma língua só. Aí o povo lá no Gênesis queria quebrar uma ordem de Deus, pois Deus disse que eles tinham que multiplicar e povoar a terra, desde a criação. Aí que esse povo chegou ali em torno da Torre de Babel, disse, não, vamos construir uma torre aqui e vamos ficar aqui. Ou seja, não queriam expandir, não queriam continuar a obra que Deus tinha mandado fazer. Aí Deus disse, não, esse não é o propósito. Aí Deus, vou confundir. Aí mandou o Espírito dele para confundir as línguas. Dali surgiram os idiomas, os dialetos, as línguas diferentes de todas as matizes. Foi dali de Babel, da Torre de Babel. Surgiram os vários idiomas. E aqui ele está fazendo o quê? Vários idiomas. Ele agora está fazendo com que cada idioma entenda as grandezas de Deus, cada pessoa ali de diferente idioma, na sua língua. É um fenômeno único, exclusivo, e demonstrando a ação sobrenatural de Deus. Então, hoje, Deus deu a capacidade de pessoas aprenderem línguas. Nós tem aquelas pessoas que são dotadas de uma inteligência que Deus dá para aprender várias línguas. É o que nós chamamos de poliglota. O poliglota é a pessoa que fala vários idiomas. Então, tem gente que é capaz de falar o português, o inglês, o alemão, o japonês, o chinês. Tem gente que tem essa capacidade. Outros não. Outros, mal o seu idioma, o português, ou o inglês, ou o alemão. Mas o fato é, Deus deu a capacidade aqui de cada pessoa, na sua língua, entender o Evangelho, as grandezas de Deus.
E isso foi uma consequência da descida do Espírito. Então, a descida do Espírito trouxe como consequência a unidade da igreja, porque todos estavam reunidos ali, trouxe a certeza de que as promessas de Deus nunca falham. O Senhor Jesus havia anunciado que isso ia acontecer e aconteceu. As profecias do Antigo Testamento também se cumpriram aqui nesse dia. Então, nada do que ocorre e do que está registrado nas Escrituras foge do propósito de Deus quanto à obra que Ele quer realizar neste mundo. E mais uma coisa, o dom de línguas foi dado de maneira extraordinária. E esse dom aqui, exclusivamente, só aconteceu aqui, em Atos, capítulo 2, de 1 a 13. Só aí que aconteceu isto. Não adianta forçar a barra e ficar dizendo, não, vamos lá, você só é crente se falar línguas, você tem que ter essa bênção de falar de línguas. Não, não vá nessa linha. Isso é uma heresia até, é uma forçação de barra, é ir além das Escrituras, que as Escrituras aqui mesmo encerra. Fala, diz, olha, a língua foi essa, foi cada um na sua língua, todo mundo entendeu as grandezas de Deus. Aí eu pergunto, você que está aqui nesta noite, tem entendido as grandezas de Deus na sua própria língua? Sim, nós falamos português, eu estou falando português e todo mundo, a não ser que alguém esteja nos visitando, seja de outro país, né? Mas, do contrário, todos quanto aqui estamos, falamos a mesma língua. Então, vejam, qual seria a necessidade de eu estar aqui pregando em português e o Espírito descer aqui para você falar em outra língua, se todo mundo fala a mesma língua, né? No caso lá, havia pessoas de diversos lugares com línguas diferentes. Aqui não. Aqui está toda a igreja reunida e todos falam a mesma língua. Então é uma coisa lógica, né? E é impressionante como as pessoas começam a distorcer a Bíblia e querer inventar coisas em cima disso. Está tão claro. Eu lembro-me, estava no seminário estudando, quando o professor, falando sobre esse texto, ele leu, ele diz, olha, as pessoas leem só até aqui o versículo 4, mas quando segue o texto, a doutrina das pessoas que são chamadas de linhas pentecostais cai por terra, porque o texto esclarece que as línguas eram de nações, ou seja, eram línguas humanas, pessoas falando na sua língua e entendendo as grandezas de Deus. Diferente do que ocorre em muitos contextos, onde as pessoas começam a enrolar a língua, fazer barulhos lá, esquisitos, e ninguém entende o que está se dizendo. Ninguém sabe o que é que está se dizendo. E aí, aquela pessoa incauta, que não entende, começa a ir nessa linha, aí a pessoa vai e inventa uma história lá para a pessoa. Olha, ela enrola a língua, fala aquelas coisas lá. O que foi que Deus disse? A mulher, foi Deus que me revelou. Disse isso e isso. Coisa nenhuma. E a pessoa inocente, achando que aquela pessoa está cheia do Espírito, ela não, mas a pessoa está. Então ela está falando mesmo. Ela está falando, então eu vou acreditar. Infelizmente, muita gente vai nessa linha, não entendendo essa pessoa que, se ela é crente, ela tem o Espírito. Não existe, irmãos, nenhuma possibilidade de alguém ser crente sem o Espírito de Deus. Bote isso na cabeça, isso já é doutrina básica, isso. Todo mundo que é crente é porque tem o Espírito de Deus. Aqui foi a inauguração de como seria a sequência. Pois a partir daqui, de Atos 2, todos os crentes foram alcançados pelo Espírito de Deus. Nós vamos ver mais à frente algumas ações, dizendo assim, os apóstolos, os discípulos de João receberam o Espírito. Chegou em um tal determinado lugar, eles ainda não tinham recebido o Espírito. Aí receberam o dom do Espírito. Por quê? Porque era exatamente esse momento aqui, da transição, da inauguração, desse novo ápice da igreja, que seria agora, a partir de agora, certamente conduzida pelo Espírito Santo de Deus, por promessa de Jesus. Isso que está acontecendo foi uma promessa de Jesus se cumprindo. Eles, olhem, vocês vão receber o Espírito e vão receber poder para testemunhar.
Mas também, quando ele estava nos evangelhos registrados, diz, olha, vai vir um Consolador, o Espírito Santo, ele vai virar e ele vai guiar vocês a toda a verdade, né? Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Nós vemos isso lá em João, o Evangelho de João. João 14, a partir do versículo 26, e todo o capítulo, você vai ver isso, a promessa do Consolador, que é o Espírito Santo. Então, veja, em Atos, que é o livro subsequente a João, vem exatamente e se cumpre. O Consolador veio, o Espírito Santo desceu, e quando desce, ele faz a obra extraordinária. Todo mundo que estava ali, de diferentes nações, entendeu o Evangelho, por ação sobrenatural do Espírito Santo. A grandeza de Deus foi ali exposta de maneira muito clara. Não ficou dúvida, nem na mente, nem na alma de ninguém, naquele momento. Todos entenderam as grandezas de Deus na sua própria língua. Ninguém ficou confuso, ninguém ficou, e agora? Aliás, alguns ficaram confusos, atônitos e perplexos. Mas por quê? Ele diz assim, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Os que não estavam entendendo ficaram perplexos. Quem eram estes que não estavam entendendo? Eram aqueles que não haviam sido convertidos. Outros não estavam entendendo, olha o que fizeram. Zombando, diziam, estão embriagados. Está vendo? Uns, por não entender, por não ter uma ação do Espírito, ficavam dizendo, o que quer isso dizer? Não entenderam nada. Os outros não entendiam também e diziam, estão bêbados, estão embriagados. Vejam, meus irmãos, que isso é uma coisa, é uma consequência, ainda hoje, presente na vida de muita gente, que ouve o Evangelho, mas não crê, não entende, e ainda fica se perguntando, o que quer dizer isso? O que é que esses crentes se reúnem domingo após domingo para cantar o que canta, para ler o que lê, as Escrituras, para orar? Quem não é cristão, quem não é crente, quem não nasceu de novo, quem não tem o Espírito, não entende isso. Fica se perguntando, o que quer dizer isso? Outros que zombavam porque não entenderam também e nem receberam esse dom do Espírito para compreender. Logo, para aquelas pessoas que ficavam de fora, diziam, aquele povo ali está bêbado, embriagado, olha só. Dizendo isso dos filhos de Deus, dos irmãos ali, da igreja de Cristo. Mas ainda é assim no mundo. Os que não entendem, vai taxar o crente de tudo que é jeito. Hoje os crentes são taxados de alienados. Os crentes são alienados, olha, ficam falando dessas coisas aí. Muitos dizem, esses crentes ficam falando de céu. Aí o incrédulo diz, que céu o quê? Não existe céu. Só se for o céu da boca da onça. Zombam. Mas os que creem ficam felizes. Os que creem estão animados. Os que creem estão comprometidos. Os que creem não querem saber do que as pessoas estão dizendo. Eles querem saber do que Deus operou no seu coração. Vai perguntar àqueles irmãos que receberam o Espírito, se eles estavam lá preocupados com essas opiniões. Coisa nenhuma. Eles estavam focados naquilo que Deus estava fazendo e operando na vida deles. Exaltavam a Deus. Ficaram certamente atônitos, admirados com tão grande obra que o Senhor fez. E é assim mesmo. A gente fica de uma maneira tal, como recebemos uma bênção especial de Deus, como que em êxtase, muitas vezes nem entendendo como é que aquilo aconteceu, mas a gente sente uma alegria, a gente sente algo diferente em nossa alma. Certamente foi assim comigo, com todos vocês, que um dia tiveram essa ação do Espírito e nos fez nascer de novo. E ficamos atônitos, perplexos, felizes, alegres, às vezes, a princípio, sem entender, mas depois as coisas discernindo em nosso espírito, a gente vai compreendendo. E aí a gente vai entendendo e vai buscando entender a palavra, compreendendo as Escrituras, e é esse Espírito que em nós habita, que vai lhe guiando agora. É esse Espírito que um dia
você não tinha, mas agora tem. Ele faz toda a diferença em quem tem e em quem não tem também. Então, a descida do Espírito traz como consequência também a certeza de se estar cheio do Espírito, porque ele veio habitar em nós. Veio habitar em nós. Por isso que é impossível alguém que está hoje aqui, habitado pelo Espírito, se perder. É impossível, porque esse Espírito que habita em nós, ele nos atrai. E é tão maravilhoso isso, irmãos, que ele trabalha mesmo em nosso coração. A tal ponto de quando nós cometemos um delito, algo que não é correto, não é certo, é um pecado, ele incomoda. Ele incomoda no coração, na alma. Olha, você fica sentindo aquilo ali, rapaz, estou fazendo coisa aqui. Até você se arrepender, é obra do Espírito. Até você confessar, é obra do Espírito. Porque ele habita em nós. Então, eu imagino como foi maravilhoso esse momento aqui, essa descida do Espírito no coração e na alma daqueles irmãos. Mas aqui o texto mostra também que muitos que ali estavam observando, curiando, por curiosidade, sem ação do Espírito, acharam que não entenderam o que aquilo dizer. O que quer dizer isto? Outros diziam, estão embriagados. Eles não tiveram a graça de serem alcançados pelo este Evangelho, por esta palavra, pelo Espírito de Deus. Por isso que eu digo a você que, às vezes, usando uma linguagem que muita gente usa, que não seria correta, mas seria uma didática, de dizer assim, abra seu coração, para que o Espírito de Deus haja em você. Mas, entendendo as Escrituras, a gente diz, não, que Deus abra o seu coração, que Deus faz isso. Nós vamos chegar lá no texto de Atos mesmo, que diz assim, Deus abriu o coração de Lídia, para que ela entendesse o que está se pregando, o que Paulo estava pregando naquele momento. Deus abriu. E continua sendo assim. Deus continua abrindo corações para compreender o Evangelho, as grandezas de Deus, a tal ponto que quem assim for alcançado por esta graça de Deus, vai alegrar-se e dizer, muito obrigado, Senhor. Essa é a atitude que devemos ter hoje. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou com sua graça. Muito obrigado, ó Deus, porque o teu Espírito Santo habita em mim. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos agora ser verdadeiramente testemunhas de Jesus. Vocês receberam poder. Quando o Espírito Santo de Deus nasceu em seu coração, regenerou você, para você agora ser testemunha. Então, essa é a nossa obrigação enquanto filhos de Deus e filhas de Deus. Sermos testemunhas, viver o Evangelho puramente, alegremente, servindo a Deus. Não só aqui dentro das quatro paredes, mas lá no mundo, sendo luz, sendo sal, fazendo a diferença onde quer que a gente vá. É assim que Deus quer, você, a mim, a todos nós. E que assim continuemos a ser, como igreja que já somos, testemunhas de Jesus, cartas vivas para o mundo ler. As nossas vidas estão aí sendo expostas a todo instante. E pode ter certeza que o mundo está de olho para criticar, para falar, mas fique tranquilo, se vocês andarem corretamente, como Deus quer que ande, eles podem querer até distorcer, mas não vão poder, porque é importante que você continue poderosamente dando testemunho de vida, desta vida que Deus lhe deu, deste Espírito que habita em você, para que assim a glória seja toda do Senhor, que fez esta obra extraordinária para salvar todo aquele que nele crê e assim desfrutar da vida eterna na eternidade. Oremos. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. E agradecemos, ó Deus, pelo envio do Teu Espírito Santo, que um dia, na história deste mundo, desceu e aí se propagou, ó Deus, até os dias de hoje e se propagará até a sua volta, onde nós aguardamos a sua vinda, Senhor Jesus. Nós agradecemos, ó Pai,
pela obra que fizeste em cada um de nós e continuará a fazer no coração daqueles que o Senhor, desde a eternidade, escolheu para si. E continua assim a fazer, ó Deus, usando-nos como instrumento para propagar este Evangelho, mostrando às pessoas que elas ainda precisam arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Cristo, Senhor e Salvador, que elas precisam de ter vida e vida em abundância só há em Cristo Jesus, pois só Ele fez a obra necessária lá na cruz para a nossa redenção. Assim fizemos e testemunhamos hoje, até mesmo através do sacramento da ceia, que aponta exatamente para esse sinal, para esta obra que o Senhor realizou, quando deu seu corpo para ser moído na cruz do Calvário por nós, pelo seu sangue que foi derramado na cruz para nos purificar de todo pecado. Ó Deus, que o Senhor continue assim a fazer esta obra no coração daqueles que ainda necessitam dela e afirmar em todos aqueles que já creem, para continuarem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.